Vamos então continuar na segunda parte aqui deste capítulo. Nós paramos aqui. Há uma pergunta desfechada por Fantini, pois Evelina e ele eram os únicos adventícios na equipe socorrista. Cláudio observou. Adventício é quem veio de fora, né? Forasteiro. De modo geral, os milhares de irmãos que se abrigam nestas paragens não se aceitam como são. Habituaram-se de tal maneira às simulações, aliás, muitas vezes necessárias da experiência física, que se declaram ofendidos pela verdade. Então, ali, aquelas vestimentas esquisitas, aquele jeito todo deles, era porque eles estavam plasmando aquilo que eles mentalizam, de se acharem importantes, nobres, as máscaras que estavam acostumados a usar e que não conseguem viver sem elas. Por isso que é tão importante que a gente se descubra, se conheça, vá tirando as nossas máscaras. A gente tem uma máscara no trabalho, uma máscara em casa, uma máscara no centro, uma máscara em cada lugar que a gente vai, que é uma adaptação ali para conviver naquela situação. Nós temos que ter consciência de que é uma máscara e, na medida do possível, tirando todas as máscaras que não são absolutamente necessárias e convivermos a maior parte do tempo como nós somos, com as nossas imperfeições, com as nossas limitações, até para facilitar a vida, porque vamos passar a vida na nossa verdadeira vida, que é a vida espiritual. Lá é a nossa verdadeira vida, que é só um estágio de aprendizado. Nós vamos passar como nós somos, de cara lavada, sem máscara, com a nossa aura, né? com os nossos sentimentos expostos à mostra. Habituaram-se de tal maneira às simulações, aliás, muitas vezes necessárias, infelizmente, muitas vezes necessárias na vida física, na experiência física, que se declaram ofendidos pela verdade. Viveram anos e anos na esfera carnal, desfrutando essa ou aquela consideração pelos valores de superfície que exibiam, enfatuados, e não se conformam com a supressão dos enganos e privilégios imaginários de que se alimentavam. Muitos se transferiram diretamente da vida física para a região nebulosa sob nossa vista, e outros muitos habitaram, logo após a desencarnação, cidades de recuperação e de adestramento, semelhantes à nossa. Entretanto, à medida que se evidenciavam tais quais ainda são na realidade, absolutamente sem quaisquer simulacro dos muitos de que se valiam na estância terrestre para encobrirem o abre aspas, eu, fecha aspas, verdadeiro, rebelaram-se contra a luz do mundo espiritual que nos expõe à mostra a natureza autêntica uns diante dos outros e fugiram de nossas coletividades, asilando-se no vale de sombras geradas por eles mesmos. Olha que triste. Alguns já aparecem por sintonia, por imantação nesses vales sombrios, mas outros, eles são recebidos ali em lugares de recuperação, como ele coloca aqui, né? No lugares de adestramento. Ele coloca aqui cidades de recuperação e adestramento semelhante à nossa. Eles são acolhidos ali, mas não conseguem viver com eles do jeito que eles são. Não conseguem viver sem a máscara, não conseguem viver sob aquele simulacro, sem aquela aparência que eles querem que os outros pensem que eles têm ou que eles são. E fogem dessas cidades de aprendizado e recuperação e vão para essas zonas inferiores para poderem viver na sombra, viverem plasmando, né, um ser que eles não são. E eles só podem viver assim,
junto com aqueles que são assim também, junto com aqueles que têm um pouco de esclarecimento. Não tem como simular o que não é, nem viver de uma forma hipócrita. É muito triste essa colocação que ele faz. Aí, na penumbra criada pela força mental que lhes é própria, com o objetivo de se esconderem, dão pasto, em maior ou menor grau, às manifestações da paranoia a que todos se afeiçoam, entregando-se igualmente, em muitos casos, a lastimáveis paixões que procuram debalde saciar até as raias da loucura. Então vão buscar ali não só as suas máscaras, como vícios, paixões, hábitos menos dignos, que só poderão ser satisfeitos nessas regiões densas, umbralinas, trevosas, né? Infelizmente. Irmão Cláudio, lembrou Evelina, o senhor já penetrou nesses sítios, atingindo algum ponto distanciado da orla? Já acompanhei diversas caravanas de fraternidade e socorro, utilizando veículos diversos, alcançando praças estabelecidas muito longe de nós. E que viu? Cidades, vilarejos, povoações e aldeamentos, vários, em cujo seio espíritos de inteligência cultivada e vigorosa, mas profundamente pervertidos. Dominam enormes comunidades de espíritos menos hábeis no comando das situações, contudo, tão pervertidos via de regra quanto eles mesmos. Então ele fala ali daqueles que vão para esses lugares onde terão as suas perversões saciadas e onde poderão exercer mando, exercer domínio sobre aqueles que são incautos, aqueles que têm menos inteligência, mas igualmente pervertidos, tão pervertidos quanto eles. Cláudio sorriu e ressalvou. Quando digo a palavra, abre aspas, pervertidos, fecha aspas, não me proponho a julgar os nossos irmãos transitoriamente encastelados na sombra. Perdão. Então está colocando aqui, ele não quer julgar, ele está constatando, ele não está julgando. E olha que interessante, não me proponho a julgar os nossos irmãos transitoriamente encastelados na sombra. Nada é para sempre, é transitório. Daqui a pouco cansa, daqui a pouco começa a querer se modificar, cai a ficha e vai pedir ajuda, como aconteceu com André Luiz, quando ele pediu ajuda e Clarencio apareceu. Clarencio sempre esteve por ali, ele que não conseguia vê-lo. A hora que ele realmente pediu ajuda, ele viu o Clarencio e pôde ser auxiliado. Ele continua, desejo apenas qualificar para a compreensão de quem chegou recentemente da vida física a posição desses amigos doentes. Aliás, consideramo-los tão enfermos quanto os nossos irmãos alienados mentais de qualquer hospício na crosta planetária, credores de nosso melhor carinho. Então ele considera, é só uma forma dele poder, como ele coloca aqui, apenas qualificar, não é um julgamento, ele está qualificando esses irmãos, porque eles são, como ele coloca, credores, né, do carinho, da misericórdia, da mesma forma que os nossos irmãos dementados nos hospícios aqui na Terra. São irmãos doentes, tanto aqui quanto lá. É o que ele diz, aliás, consideramos tão enfermos quanto os nossos irmãos alienados mentais de qualquer hospício da crosta planetária, credores de nosso melhor carinho. E saibamos com entranhado
e saibamos com entranhado respeito que numerosos pais e mães, esposos e esposas, filhos e pessoas amadas de muitos dos companheiros transviados nessas regiões sombrias, aí residem, por mero devotamento na situação de heróis obscuros, em admiráveis apostolados de amor e renúncia, a benefício dos que se enrijecem no erro, de modo a reconduzi-los ao equilíbrio necessário, preparando-se para as novas reencarnações que os esperam. Olha que maravilha! Da mesma forma, vamos lembrar a mãe de André Luiz lá no nosso lar, um espírito elevado que não precisava mais voltar à Terra, que vai reencarnar para ajudar o pai do André Luiz, né, o ex-marido, e as duas amantes dele, que ela vai receber de novo como marido e recebê-las como filhas. Ele está colocando aqui que nessas regiões densas, nessas regiões tão difíceis, pais, mães, esposos, esposas, estão ali por missão, por amor, para poderem ajudar seus entes queridos, para tentar melhorá-los, ajudá-los, para prepará-los por uma nova reencarnação na Terra. Olha do que o amor é capaz, os ensinamentos lindos que a gente recebe através dos livros. É como o amor incondicional é sublime. A gente nem imagina, como ele diz aqui, heróis obscuros, né? Estão ali no anonimato, se sacrificando pelos seus entes queridos. Esses paladinos da bondade e da paciência parecem escravizados aos infelizes que amam. No entanto, pela cátedra do sacrifício, da humildade que esposam, acabam conseguindo prodígios pela força irresistível do exemplo. Então eles conseguem prodígios pelo exemplo, pelo amor incondicional, pelas emanações, por envolver os seus entes queridos ali desviados em amor, em exemplos de dignidade, em exemplos de amor a Deus. Que coisa linda que ele está nos colocando aqui. A casa singela de Ambrósio já se debuxava à distância, quando Fantine, como quem não desejava perder o fio dos raciocínios em andamento, inquiriu ainda: Irmão Cláudio, são geralmente muitos os que são resgatados pela dedicação afetiva daqueles que os tutelam nesses lugares? Né? Perguntando qual é o resultado desse amor, né? desse amor tão abnegado, né? Num sacrifício tão grande em nome do amor. Qual é o resultado que eles conseguem? Como é que é, né? O final dessa história? Sem dúvida, todos os dias chegam às nossas casas de reajuste pequenos ou grandes magotes dos que aspiram a renovar-se. Que bom, né? Olha o que ele coloca. Todos os dias chegam às nossas casas de reajuste pequenos ou grandes magotes, pequenos ou grandes grupos de pessoas que desejam a renovação. E permanecem na cidade indefinitivamente? Isso não. Olha o Cláudio aqui. Isso não. Com poucas variantes, demoram-se conosco apenas o tempo preciso ao exame da nova reencarnação, em que regressam aos disfarces da carne, sem os quais, segundo acreditam, não conseguem seguir à frente nas veredas da regeneração. Entre o cansaço da erraticidade nas sombras da mente e o terror da luz espiritual que confessam não suportar sem longa preparação, suplicam o socorro da providência divina
e a divina providência lhes permite a nova internação na armadura física, na qual se reocultam, lutando pela própria corrigenda e pelo burilamento próprio, encobertos transitoriamente no engenho carnal, que pouco a pouco se desgasta, pondo de novo à mostra o bem ou o mal que fizeram a si mesmos no período da encarnação. Olha o que ele está colocando aqui. Eles ficam pouco tempo ali nessas casas de adestramento, né, de ensino, de preparação, e voltam para a Terra para de novo se ocultarem atrás das máscaras, atrás daquilo que eles acham que é o que eles conseguem viver, mas né, aos poucos eles vão se desgastando, vão se cansando e vão começando a se transformar, a se melhorar. E é o que ele coloca aqui. Que pelo burilamento próprio, encobertos transitoriamente no engenho carnal, perdão, que pouco a pouco se desgasta, pondo de novo à amostra o bem ou o mal que fizeram a si mesmos no período da encarnação. Obtido o empréstimo do novo corpo, via de regra, junto daqueles que lhes fizeram cúmplices nos desvarios do pretérito ou que se lhes afinam com o tipo de débitos e resgates consequentes, esses candidatos à recapitulação expiatória do passado imploram medidas contra eles mesmos, seja na escolha de ambiente doméstico, em desacordo com os seus ideais, ou na formação do futuro corpo que farão uso, corpo esse que muitas vezes desejam seja bloqueado em determinadas funções, prevenindo-se prudentemente contra as tendências inferiores que em outro tempo lhes facilitaram a queda. Então, com o passar do tempo, eles vão reencarnando junto, por imantação, junto aos seus, junto àqueles que eles perverteram, junto àqueles que têm a mesma sintonia. E aos poucos vão se melhorando e vão pedindo encarnações mais difíceis para poderem se melhorar em determinadas situações, em determinados lares, com corpos com determinadas deficiências, para que eles possam ter um pouquinho mais de facilidade naquilo que é difícil para eles se recompor. Vamos lembrar o pai do Lísias lá no nosso lar, quando ele pede a oração do filho e da família para que ele tenha sempre pouco dinheiro, porque ele não sabe lidar com a riqueza, com o dinheiro, e ele sempre se perverteu, ele sempre se desencaminhou por causa da riqueza, então ele quer se manter pobre. Nós vemos no Missionários da Luz aquela senhora que de posse ali da carta, né, do sistema, das coisas como vai ser o corpo dela na nova reencarnação, ela vai e implora um defeito físico, porque ela não sabe lidar com a vaidade, ela sempre se desencaminhou pela beleza e pela vaidade, então ela pede um defeito no corpo para que ela possa ter uma ajuda ali, um pouco de facilidade para não desenvolver a vaidade que é a sua maior preocupação, o defeito com o qual ela tem mais dificuldade de lidar. É isso que ele está colocando aqui. Pede defeitos, pede corpos menos perfeitos para facilitar um pouco o aprendizado na Terra. Aí o Fantini coloca, isso quer dizer que pedem certas cassações em desfavor deles mesmos, interpôs Fantini com a sua habitual agudeza de raciocínio. Sim, cassações. Em vista disso, encontramos na Terra a cada passo grandes talentos frustrados para a direção que anelariam imprimir aos próprios destinos. Inteligências vigorosas desde cedo barradas
na obtenção de quaisquer louros acadêmicos e, por essa razão, detidas em artesanatos obscuros ou em cargos singelos, em longa e dolorosa subalternidade, nos quais entesouram humildade e equilíbrio, paz e moderação. Artistas contrariados nas mais altas aspirações, arrastando defeitos físicos e inibições outras que lhes obstam temporariamente as manifestações e sob as quais adquirem a reeducação dos próprios impulsos com o respeito necessário para com os sentimentos do próximo, mulheres de profunda capacidade afetiva, jungidas a corpos que lhes deprimem a apresentação, aprendendo em terríveis conflitos da alma quanto dói a deserção do lar e o menosprezo aos compromissos da maternidade. Homens hábeis e enérgicos, carregando frustrações insidiosas e ocultas que lhes proíbem a euforia orgânica no estágio físico, de modo a edificarem o espírito de entendimento e caridade no âmago de si próprios. Então, o que ele coloca aqui são pessoas que passam por infinitas dificuldades na Terra, e dificuldades estas que foram pedidas por eles mesmos para se aprimorarem, para desenvolver em si virtudes que eles têm dificuldade de desenvolver de outra maneira, né? Prodígios que acabam não podendo desenvolver a sua arte porque desenvolvem doenças que atrofiam, que impedem que exerçam a sua arte na pintura, na música ou em qualquer outra coisa. Mulheres que vêm com defeitos que a enfeiam de tal maneira ou que dificultam tanto a vida para aprenderem lições novas pelas besteiras que fizeram em outra vida, ou que vêm sem a capacidade de serem mães por terem abusado ou por terem desrespeitado o lar ou desrespeitado a maternidade em outras vidas realizando abortos. Agora tem a dificuldade de terem consigo filhos do próprio ventre para aprenderem a amar incondicionalmente e receber do ventre alheio filhos do coração, porque normalmente não, 100% dos casos das adoções foram acertadas, planejadas no plano espiritual. Não existe acaso, não existe coincidência, não é filho da barriga, por N motivos e acertos que foram feitos no plano espiritual, mas são filhos do coração, são escolhas que foram feitas no plano espiritual e aceitas por filhos e pais não biológicos. Continuando aqui, a palestra admirável que valera por aulas inesquecível no ânimo dos ouvintes, foi repentinamente interrompida pelo abraço de Ambrósio e Priscila, que aguardavam os peregrinos fora das portas. Saudações, bênçãos, votos, alegrias. O serviço religioso no lar se revestiu das características do evangelho em casa, nos domicílios cristãos da terra. Então, o evangelho no lar ali foi exatamente como ele é feito aqui na terra. Havia, porém, ali naquela tenda simples, valioso trabalho de extensão do apoio espiritual aos amigos sofredores da vizinhança. 22 entidades, das quais 20 mulheres e 2 homens, tinham vindo do grande nevoeiro próximo, a fim de ouvirem a palavra do irmão Cláudio, entremostrando anseios de tranquilidade e transformação. Desdobraram-se as tarefas
nos moldes das reuniões evangélicas do mundo, suplementadas pela conhecida orientação espírita cristã, portadora da interpretação respeitosa, mas livre dos ensinamentos do Senhor. Na fase terminal, passes de reconforto e mensagens de esclarecimento, advertência e ternura. Ocasiões de serviços repontaram do quadro para Ernesto e Evelina, que por designação do orientador suavizaram os padecimentos de duas das irmãs visitantes a se cobrirem de lágrimas depois dos comentários ouvidos. Toda a equipe se dedicava à conversação edificante, às despedidas, acompanhando os frequentadores humildes da sementeira evangélica fora da casa, quando, emergindo da névoa, compacto grupo de espíritos zombeteiros e dementados apareceu. Então nós vemos ali o Evangelho no Lar exatamente como ele é feito. Nós vemos ali que o Fantini e a Evelina foram ajudar irmãs que estavam ali em prantos. Foi feito o passe, foi feita a energização para auxiliar esses irmãos que vieram ali do nevoeiro para buscar ajuda. Então ali já no primeiro passo, para depois poderem ser encaminhadas para a cidade. Perdão, onde poderão receber ajuda. Aí vemos ali irmãos que vieram ali daquelas regiões densas e nevoadas para espíritos zombeteiros e dementados que apareceram ali em volta. Explodiram impropérios, entremeados de vaias e ditos chulos. Prevenindo especialmente aos dois recrutas, Cláudio avisou: não se aflijam, a ocorrência é normal. Patifes, sumam daqui, rugiu um dos atacantes de vozeirão descomunal. Não queremos sermões nem encomendamos conselhos. Aí nós vemos aqui que tem uma nota do André Luiz dizendo que eles não gostariam de colocar essas citações nem colocar essas colocações pejorativas, mas que elas são necessárias para entenderem, né, o tipo de perturbação que eles estavam querendo criar ali em volta da casa. Amainando a saraivada de insultos, Cláudio tomou a palavra e falou alto sem alterar-se. Irmãos, para aqueles de vós que desejais vida nova com Jesus, somos companheiros mais íntimos desde agora. Vinde a verdadeira libertação, unamo-nos em Cristo. Hipócritas, reagiu a mesma voz troante, seguida pelas gargalhadas irônicas de muitos. Nada temos com Jesus. Mascarados, vocês todos são iguais a nós, vestidos na capa de santarrões. Nós é que podemos chamar vocês para a liberdade. Larguem as asas de barro, anjos cotós, cães enfeitados. Vocês são tão humanos quanto nós mesmos. Se são corajosos, deixem de ser burros velhos no freio da disciplina e venham ser livres como somos. Então eles estão ali atacando, né, para trazer mais gente para o lado deles, achando que eles estão certos, né? Eles não querem ter nada com Jesus e que eles é que são verdadeiros e que os outros espíritos que estão ali, como Cláudio, os outros irmãos, que querem ajudar, que querem trazer para um local melhor aqueles que estão buscando ajuda, como que eles é que são hipócritas. Eles estão invertendo a situação, porque eles acreditam na máscara que eles estão colocando, né? Infelizmente. Dito isso, a malta avançou sobre o grupo fraterno, mas Cláudio,
evidentemente em oração, ergueu a destra e um fio de luz cortou o pequeno espaço que isolava os agressores. Então, o Cláudio levantou a destra, ele estava em oração, e uma luz criou ali uma barreira isolando os agressores deles ali que estavam saindo do trabalho deles. A chusma de infelizes estacou, aterrada. Alguns deles caíram no solo, como que traumatizados por força incoercível. Outros resistiram, vomitando injúrias, ao passo que outros ainda fugiam em disparada. Perdão. Todavia, dentre aqueles que se mantinham de pé, um deles, muito jovem, bradou com acento inesquecível: Evelina, Evelina, é você aqui? Oh, estou vivo, estamos vivos. Quero Jesus, socorro, socorro, quero Jesus. Cláudio aqueceu compadecido. Vinde, vinde. O moço arrancou-se da quadrilha, seguiu na direção que Cláudio lhe indicava, e em poucos momentos a senhora Serpa, trêmula e consternada, tinha diante de si Túlio Mancini, aquele mesmo rapaz a quem amara noutro tempo e que, segundo estava convencida, havia descambado nas trevas do suicídio por sua causa. Então vemos ali, entre aqueles irmãos dementados que estavam naquela turba xingando os trabalhadores, estava Túlio Mancini, aquele rapaz que ela amava e que se suicidou. Por causa dela, antes dela se casar com o Sr. Serpa. Então vamos, continuar no próximo capítulo, aprendendo as lições que esse livro nos traz.